Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos continuar nossos estudos aqui. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. Vamos aqui trabalhar mais uma parte do capítulo 9, que trata dos veículos, tá? E nessa parte aqui nós vamos falar de identificação interna dos veículos. Vamos identificar os veículos internamente. A gente sabe que os veículos têm duas identificações, né? Uma seria uma sequência de caracteres que são gravados no chassi ou no monobloco, tá? Sequência de caracteres gravada no chassi ou no monobloco. E a outra forma de identificação seria por meio das placas, né? Das placas, que são a identificação externa do veículo. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso agora. Identificação do veículo. Vamos começar aqui a fazer uma leitura aqui do artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 114 do CTB. Vamos lá. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco. Então a gente tem duas palavras aqui para a gente já entender o que significa. Lembrando que é necessário que os senhores estejam visualizando, lendo, observando aquela parte do CTB que trata dos conceitos e definições. Desde que a gente começou aqui a trabalhar CTB, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, nós pedimos para que os senhores estivessem observando, memorizando alguns conceitos e definições que tratam lá o anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá, pessoal, então. Chassi monobloco. Tá? O que é isso? Isso aqui eu tenho um exemplo de um chassi, tá? Lógico, já tem alguns dispositivos agregados a ele, motor, entre outros, suspensão, eixos. Mas esse chassi seria essa estrutura inicial aqui, ó, que dará sustentação, que suportará os esforços de peso de torção da carroceria. Então, essas duas longarinas com essas travessas aqui, ó. Então, esse é o chassi, tá? É esse esqueleto, essa estrutura de sustentação do veículo. Chassi, tá? E também há veículos que dispõem de uma plataforma, de um monobloco. Notem que não tem essas longarinas, essas travessas, né? É uma base, é uma estrutura feita como base para montagem de um veículo, onde aqui vai se conectar eixos, suspensão, bancos, não é isso? Cinto de segurança, motor, tudo igual ao chassi, só que um é feito sobre um chassi e outro é feito sobre a base chamada monobloco, tranquilo? Então, o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, certo? Esse número de chassi, tá? De identificação veicular, o VIN, esse número de identificação veicular, ele é uma sequência alfanumérica, certo? Você tem aí letras e números aí, tá? Tem uma sequência de totalizando 17 dígitos entre letras e números, tá? Eu coloquei também aqui a resolução 24 para vocês já observarem e as suas modificações, tá? Então, vamos lá. Caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes do veículo, conforme dispuser o CONTRAN. O CONTRAN já esteve falando a respeito disso por meio desta resolução aí, a resolução 24 de 98, resolução 24, 98, tá? Muito bem. Vamos seguir aqui o parágrafo 1º do artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro. A gravação será realizada... Opa, quem é que faz a gravação do número do VIN, do número do chassi? Montador, fabricante, ó. O montador ou fabricante, quem faz a identificação do número do VIN, mostrar aqui, ó, só para vocês, depois eu volto lá, dessa numeração aqui, ó, dessa sequência chamada número de chassi, que é o número de identificação veicular, VIN, tá? É o fabricante do veículo ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante, lógico, o montador, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado, tá? Então, a gravação do número do chassi, número do VIN, será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo,
seu fabricante e as suas características, modelo, versão, 1.0, 1.8, 2.0, uma série de características, seu fabricante, local de fabricação, montadora, entre outras coisas, tá? Identificar o veículo, suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. Então, os fabricantes, os montadores, eles são responsáveis por fazer a gravação do número do VIN, ou número do chassi. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Aqui eu trouxe para os senhores aí um exemplo de uma sequência, né, de gravação de número do VIN, de número do chassi. Notem que é dividida em 3 partes, tá? Eu fiz aqui de cores diferentes para destacar bem isso aí, ó. Essa numeração, esse número do chassi, esse número do VIN, né, que a gente chama, ela tem 3 sequências, tá? Vamos ver aqui, são 3 sequências. Eu tenho aqui, ó, a primeira sequência ela é composta de 3 dígitos, tá? 3 dígitos. Aparentemente, nós vemos também uma sequência de letras e números aleatória, como se não trouxesse nenhuma informação para a gente, tá? Parece um monte de coisa solta, jogada aí, de qualquer jeito, sem uma lógica. É lógico, pessoal, que a gente também não vai querer que nenhum agente de trânsito, condutor, ele decore cada uma das informações trazidas por esse dígito aqui, tá? É lógico que não vai ter isso, pessoal. Mas eu preciso entender que existe uma lógica nisso, tá? E a gente vai apresentar daqui a pouquinho alguns traços dessa numeração para vocês entenderem. A primeira sequência é o WMI, Identificação Internacional do Veículo. Essa trilha aqui, ó, 9BW. Só para vocês entenderem. O 9 é a América do Sul, o B é o Brasil e o W é a montadora, o fabricante, a Volkswagen. Você vê que não é aleatório, só estou dando aí essa introdução. Identificação Internacional do Fabricante, né? Esse veículo foi feito pela Volkswagen no Brasil, América do Sul. Entendeu? Segunda seção composta de 6 dígitos. 6 dígitos, tá? Você tem o VDS, seção descritiva do veículo. As características 1.0, 2.0, 4 portas, 2 portas, ano, que mais eu poderia dizer a você? A versão, modelo, entendeu? A descrição do veículo. Seção descritiva do veículo, características gerais sobre ele mesmo, tá? E a terceira sequência, composta de 8 dígitos, 2, 4, 6, 8, chama-se de VIS, seção identificadora do veículo. É o serial, tá? Identificação do veículo, sequencial de produção. É a sequência de produção. Vamos imaginar aqui, ó, foi feito 86. O próximo veículo com essas mesmas características vai ser 87, 88, 89, 90 e assim por diante. Então aí dá para a gente ter uma noção aí, né, do que significa isso. São 3 seções, 17 dígitos, tranquilos. 3, 6 e 8, tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó, só para a gente entender, vou aumentar só um pouquinho aqui, só para a gente ver melhor. Ó, como eu disse a vocês, o 9, ó, eu tenho aqui o 9. Eu tenho América do Sul, ó, o B, Brasil. Aqui já é um G, General Motors. O 11, eu digo que esse veículo é distância entre eixos 2,72 metros, 3 kgf, né? 3.000 kgf de potência. Aqui, ó, eu tenho 6, significa que é uma Blazer, grande Blazer. O G, ó, um S10 Blazer Colina 4x2 Adventure básica. E assim a gente vai tendo uma descrição do veículo. Então a gente já sabe que isso aqui tem um significado. Isso é o número de identificação veicular, identificação interna do veículo, tá? Essa sequência aqui, ó, é a identificação interna, ou número do VIS, número de identificação veicular, tá? Muito bem, vamos lá. Se por acaso, pessoal, durante a vida útil do veículo, essa numeração que é gravada pelo fabricante montador, se ela por acaso apagar, tá? Ela apagar, o que é que vai acontecer? Então, a gente vai ver aqui nesse parágrafo segundo as regravações, tá? Notem nesse desenho que fica difícil de você visualizar essa sequência aqui, tá vendo? É 9BD 2231, né? E fica difícil de ver. Veja aqui a diferença aqui, ó. Essa sequência é essa mesma aqui, ó. Depois, antes da gravação, tá vendo? Ele era assim da regravação, ó. Depois ela fica assim. Agora sim eu consigo ter a noção exata, eu consigo fazer a leitura correta. Então, às vezes acontece isso. Então, essa regravação, quem é que pode realizar essas regravações, tá? As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito.
e somente serão processadas por estabelecimentos por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Quando for necessária a regravação, será feito por uma empresa, alguém que é autorizado pelo órgão executivo, né? Pela autoridade executiva, no caso é o órgão de licenciamento do veículo, não é isso? E será processadas por estabelecimentos por ela credenciado, mediante a comprovação, vai se comprovar se realmente é de quem é aquele veículo, e vai se manter as mesmas características. Ou seja, você nota aqui, onde a gente consegue 9BD, 9BD, 2231, 2231, 5, o 3 já não dá para ver. E você tem também aqui o 32, ele manteve o 32 aqui, então ele não alterou em nada a sequência alfanumérica, tá bom? Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificações da identificação de seu veículo. É proibido permanentemente, certo? Então, não se pode manipular, mudar isso aqui, né, regravar ou alterar qualquer uma dessas características. Tranquilo, pessoal? Vamos em frente. Então, você vê aqui, vamos lá, dar uma revisada rapidinha. Vamos embora. O veículo será identificado externamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco e reproduzido em outras partes do veículo, conforme dispuser o CONTRAN. Então, resolução 24 já tem alteração, vocês vejam lá depois, tá? Já disse como vai ser. Definimos o que é chassi, o que é monobloco, é onde será gravada essa sequência de 17 dígitos, que será realizada pelo fabricante ou pelo montador do veículo, tá? De forma a identificar as características de veículo, ano, modelo, local de fabricação, versão, potência de motor, 2, 4 portas, uma série de informações. Falamos também para vocês que existe um exemplo da sequência. A primeira sequência é o WMI, a segunda é o VDS, a terceira é o VIS, tá? Então, aqui, mostrando para vocês aqui. Falamos que o VIN também é uma sequência, né? Essa sequência chama número de identificação veicular VIN, tá? VIN escrito exatamente assim, é o VIN, tá? O VIN, esse número aqui, ele vai individualizar o veículo, só ele possui, não tem outro, tá? Não poderá ser reutilizado como a gente viu. Se por acaso for necessária a regravação do número do VIN, certo? Será feita mediante autorização da autoridade executiva, né? Isso, após a comprovação da propriedade do veículo. Ele vai se manter as mesmas características, como eu dei esse exemplo aqui, para que vocês estivessem observando. Tranquilo aí, pessoal? Muito bom, vamos embora. Aí tem aqui agora o artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo será identificado, agora é outro tipo de identificação. É identificação externa. Pessoal, sugiro aos senhores que já deem uma olhadinha nessa resolução 780, essa 1537, fala da placa eletrônica, e aqui das placas do Mercosul, tá? Essa resolução vai revogar um monte de outras resoluções também. Então vamos lá. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira. Opa, dianteira, lógico. Se eu falo de motocicleta, eu falo de placa traseira, né, pessoal? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é uma coisa aqui, chegar bem pertinho de vocês aqui. Notem que aqui, nesse artigo 115, ele traz a questão de uma, sendo esta lacrada em sua estrutura. Lacrada em a placa traseira, ela é lacrada a estrutura do veículo. Só que tem um detalhezinho já para a gente se ligar aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouco aqui, ó, para a gente conseguir ver aqui. Deixa eu dar uma melhorada aqui para a gente conseguir ver. Vou dar uma aumentadinha aqui e vou trazer para perto aqui para mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando eu falo de placas do Mercosul, tá? Placas do Mercosul, elas não têm lacre, não existe lacres nas placas do Mercosul. Só vai encontrar lacre nessas placas antigas aqui, ó. Eu vou voltar lá para a gente dar uma marcadazinha para vocês verem melhor, tá? Pessoal, se liga nisso aí, tá? Eu acho que é uma boa pergunta aí, ó.
Você notem aqui que aqui eu tenho o lacre, tá vendo? Das placas, vamos dizer assim, das placas antigas, né? E na placa do Mercosul, ela não dispõe de nenhum tipo de lacre, tá vendo? Agora, por que, pessoal? Por que a placa do Mercosul não tem lacre? É porque ela tem isso aqui, ó. Tá? Ela tem o QR Code aqui, ó, que substitui o lacre da placa, entendeu? Então, você não vai encontrar placa de Mercosul com lacre. Esse texto aqui, ó, do CTB foi feito, lógico, antes da evolução e da chegada das placas do Mercosul. Então, por isso que não se alterou. Não sei por que também não se alterou, mas que tem a modificação aqui da 14071, né? Então, percebemos aqui. Então, vamos lá. Então, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. O modelo está na placa, da placa está na 780. Essa daqui fala da placa eletrônica, né? Dos veículos. Então, hoje eu já sei que essas placas do Mercosul, elas não dispõem de lacre, tá? Se for do tempo a placa antiga, sim, ela até conterá o lacre, como a gente já apontou para vocês aqui. Tranquilo aí, pessoal? Parágrafo 1º, artigo 115. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa, tá, do registro, sendo vedada o seu reaproveitamento. Sendo vedado, não poderá ser reaproveitada aquela placa. Tranquilo aí, pessoal? Show de bola? Você tem aí, pessoal, uma coisa que, se vocês quiserem, a baixa do registro de veículo, ele for vendido como sucata, desmontado, eu anotei até aqui para não esquecer. Você pode ler a Lei 8722 de 93 e a Lei 1277 de 2014. Tranquilo aí, pessoal? Desmontagem dos veículos, né? Baixa de veículo. O que é que você tem que fazer para dar baixa no veículo? Você vai recortar isso aqui, ó. Você vai levar as placas e recortar isso aqui, ó. Essa parte que tem o número do VIN, tá? Quando o veículo for pedido com sucata, dado baixa, recortar isso aqui do chassi monobloco e levando as placas para que seja realizada a baixa do veículo. Tranquilo aí? Muito bem, vamos lá. Parágrafo 2º. As placas nas cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado, tá? O presidente da Câmara de Deputados, presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, advogado-geral da União e procurador-geral da República. Essas placas aqui, ó, somente serão utilizadas por presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara de Deputados, né? E dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado-geral da União e procurador-geral da República. Vamos lá, parágrafo 3º, artigo 115, identificação externa do veículo. Os veículos de representação dos presidentes do tribunais federais, os governadores, presidente do Tribunal Federal, prefeitos, secretários de estados e municipais, presidentes da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais, presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda os oficiais generais das Forças Armadas terão placas especiais de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar, tratores, por exemplo, né? Equipamentos automotores destinados a puxar ou arrastar, né? Outro veículo, trabalho de construção, de pavimentação, são sujeitos ao registro na repartição competente se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e emplacamento.
tá? Eles geralmente não transitam, esses equipamentos são levados ao canteiro em outro veículo como carga e geralmente não transitam por vias públicas. Parágrafo 4º-A. Os tratores e os demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou executar trabalhos, agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus e em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, se por acaso é facultado a transitar, se for transitar, não é isso? O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico, ou seja, preparados, prontos, pensados para a guerra. Veículo do Exército, Marinha, Aeronáutica, dessas Forças Armadas, Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados de placa dianteira, como eu falei, os ciclomotores, cicloelétricos, as motocicletas, motonetas, os triciclos. Então, esses veículos eles não serão necessários colocação de placa dianteira, apenas a placa traseira, tá? Vamos agora para o parágrafo 7º. Pessoal, quando houver um salto assim, tá? Às vezes você vê que salto do 3º para o 5º, é porque aquele artigo, aquele inciso, aquele parágrafo foi vetado, né? E a gente não coloca mais, tá? Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação, os órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário, Ministério Público, que exerçam competência ou atribuição criminal, poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos na forma de regulamento a ser emitida conjuntamente pelo Conselho Nacional da Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Nacional de Trânsito, Então, você tem aqui uma situação específica, que esses veículos poderão ter placas especiais de forma a, como se fosse, deixá-los irreconhecíveis, vamos dizer assim, para que se não identifique quem são aqueles que estão lá dentro, para eles poderem exercer suas atividades, seu trabalho de forma mais segura, com maior eficiência. Parágrafo 8º. Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola, jiricos que chamam, botou bem aqui, para efeito do registro que trata o artigo, que é no Ministério vamos botar aqui só para você ver. Tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola, executar trabalho agrícola, desde que facultado de transitar na via pública, são sujeitos ao licenciamento. Dessa mesma regra aqui, ele traz essa mesma regra aqui para esses que são fabricados na própria fazenda para poder fazer trabalho agrícola. Ficam dispensados da exigência prevista no artigo, fica dispensado da exigência prevista no artigo 106 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver lá o que diz o artigo 106, pessoal. Artigo 106, cadê? Vamos lá. Artigo 106 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso de fabricação artesanal ou de modificações do veículo, ou ainda, quando ocorrer substituição de equipamentos de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para licenciamento e registro certificado de segurança veículo expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme dispuser o cantar. Ele não vai precisar apresentar esse certificado de segurança para registro e licenciamento, se for o caso. Parágrafo 9º. As placas que possuírem tecnologia que permitam a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização de lacre. Lembra da placa do Mercosul? Ela tem tecnologia que permite a sua identificação. Se você a leitura daquele QR Code, vai saber a que veículo pertence aquela placa. Então, as placas que possuem tecnologia que permitam a identificação do veículo ao qual estão atreladas
são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. Você tem lá a resolução, a placa de 780 e a 537, vocês têm essa noção direitinho aí, tá? Depois dá uma leiturinha lá, dá uma lida lá. Parágrafo 10º. O CONTRAN estabelecerá os meios técnicos de uso obrigatório para garantir a identificação do veículo que transite por rodovias e vias urbanas com cobrança de uso pelo sistema de livre pesagem. Tá bom? Vamos adiantando agora. Artigo 116 e 117 do CTB. Os veículos que forem de propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal, veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. É muito comum você ver veículos oficiais com placas particulares, para que não possam ser facilmente identificados, entendeu, pessoal? O trabalho de inteligência, né, da Polícia Judiciária, por exemplo, de investigação da Polícia Federal, então, eles usam esse tipo de veículo. Então, os veículos de propriedade da União, PF, né, dos estados, Polícia Civil, por exemplo, do Distrito Federal também, né, devidamente registrados e licenciados, eles são registrados e licenciados em nome daquele órgão, né, daquela cliente público, somente quando estritamente usados para serviço reservado, não aparente, é aquela coisa velada, escondida, né, a gente podia assim, discreta, de caráter policial, investigativo, podia ser também a União, a APF, a Civil, poderão usar placas particulares, tá? Que não identificam ele como veículo de qualquer órgão público, vamos dizer assim. Obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. Artigo 117 do CTB. Os veículos de transporte de carga os coletivos de passageiros deverão conter em local facilmente visível a inscrição indicativa de sua tara, certo? De sua tara, PBT e peso bruto total combinado e capacidade máxima de tração. Pessoal, tara é o peso do veículo, só do veículo, mais seus equipamentos e combustível, tá? É como quando eu tiro da loja, vamos dizer assim. O PBT é o peso do veículo, a tara somada ao peso da carga que ele estiver transportando. Ou seja, vamos imaginar que tem um caminhão e ele consegue carregar 14 toneladas de carga, sem contar o peso dele, né? Então, o peso do caminhão mais as 14 toneladas, ele teria o peso bruto total. E tem o peso bruto total combinado. É quando, por exemplo, deixa eu tentar até desenhar aqui, você tem um caminhão qualquer, certo? Um caminhão trator, vamos dizer assim, certo? E esse caminhão trator, ele está puxando, vamos imaginar assim, ó, 2 semi-reboques, só para a gente tentar desenhar aqui, para a gente ver aqui, ó. Eu tenho aqui duas unidades tracionadas, né? Eu tenho 2 semi-reboques, então eu vou ter o peso bruto total dessas 3 unidades. Eu somo o peso desse, mais o desse, mais o desse. A tara dos 3, mais a capacidade dos 3, né? Então eu tenho um peso bruto total combinado. Tranquilo aí? E eu tenho a capacidade máxima de tração. Olha só, pessoal. A capacidade máxima de tração, ela se relaciona diretamente com a unidade tratora. A unidade tratora, ou seja, quem estiver puxando o caminhão trator aqui, ele vai ter uma capacidade de peso que ele pode puxar ou arrastar. Essa é a capacidade máxima de tração. Então, esse motor, vamos imaginar aqui, esse motor aqui, ó, desse veículo aqui, esse veículo, o motor e sua estrutura foi projetada, vamos imaginar, para levar, tracionar 50 toneladas. Então, o peso disso aqui tudinho não pode passar de 50 toneladas, porque a capacidade máxima desse veículo de tração é 50 toneladas. Aqui é um exemplo. Não estou dizendo que esse veículo tem a capacidade de puxar 50 toneladas, não. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal?
Tranquilo aí, o que significou isso aí? Certinho aí? Show de bola? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Aqui nós encerramos mais uma parte deste capítulo 9 do Código de Trânsito Brasileiro. Boa sorte, sucesso nos estudos. Um grande abraço.